Boa noite a todos, um feliz 2024 a todos nós. E retornando aqui, né, no canal 3005 com o programa Projeto Iniciação do professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta, né? Feliz ano novo aí para todo mundo. Estamos iniciando aí a nova temporada, o primeiro programa dessa nova temporada do ano de 2024 e temos aí muita coisa para estudar, para conversarmos durante o ano. Está só começando, então vamos nessa aí com tudo. Boa noite, professor, bem-vindo, feliz ano novo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento e todos os irmãos que estão presentes aqui para assistir, para participar do nosso encontro, né? E, como já os nossos irmãos falaram, né? Feliz ano novo para todos, de muitas realizações, e isso é muito importante, e que os seus projetos sejam todos realizados, né? Todos os projetos, né? O ser humano tem muitos projetos, né? Projetos pessoais, projetos econômicos, projetos familiares e assim por diante, né? Projetos sociais, mas nós devemos dizer que o projeto mais importante de um ser humano na face da Terra é o projeto iniciação, o projeto do autoconhecimento, né? Isso é muito importante. É o que baseia, norteia, deve nortear todo o posicionamento de um ser humano na trajetória pela face da Terra, né? Bom, estamos aqui começando no primeiro programa de 2024, né? E vamos aqui começar a nossa conversa, né? Dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base, são duas grandes bases, né? Os trabalhos, os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, na teosofia, e os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, da Sociedade Brasileira, fundador, né, da Sociedade Brasileira de Obiose, e com todos os ensinamentos, dentro das possibilidades, dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro e de enorme importância é justamente propiciar a reflexão do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Aliás, hoje, através da internet, da informática, está sendo muito comentado a questão da passagem da Terra para a quinta dimensão. E é exatamente isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou. Nós estamos na Era de Aquários, é isso? Estamos aqui na Era de Avatara Maitreya, o Avatara Maitreya, não é isso? E terceiro milênio, e esse processo todo vai se concluir justamente no ano 3005, daqui a 1000 anos. Da pessoa pode pensar, poxa, mas daqui a 1000 anos, né? O que eu posso fazer se é daqui a 1000 anos? Não, exatamente. Esse que é o ponto importante. O trabalho é já, agora. Não devemos pensar a 1000 anos. Tempo, a gente sabe, o tempo é ilusão. Eu vou repetir. Pelo conhecimento iniciado das idades. E a filosofia, a física quântica também já chegou a essa conclusão. O tempo não existe, é ilusão, é maia. Então, o trabalho é já, né? Então, todo aquele que já estiver trabalhando pela área da Aquário, pelo processo de transformação da Terra para a quinta dimensão, ele já está automaticamente concretizando essa programação dada pela lei universal justa e perfeita justamente do ano 3005, onde ocorrerá o início de uma nova civilização
no planeta. E essa nova civilização tem como base o Brasil. O Brasil é o berço da nova civilização. Então, veja que importante tudo isso. Né? Agora, a pessoa deve perguntar, para eu fazer o caminho da iniciação, o que eu devo fazer? É muito importante o seguinte, é necessário, não sou eu que estou falando, os mestres nos indicam isso, é necessário que a pessoa se filie a uma escola de iniciação. É isso? Então, é necessário. A filiação a uma escola de iniciação. Agora, é claro que essa escola de iniciação deve se verificar se ela segue, se realmente é uma escola de iniciação que segue rigidamente os preceitos e os fundamentos da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que quiser, né? A pessoa tem a liberdade de escolher. Mas nós, da nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode contar, e como é que eu posso fazer isso? Muito simples. É só entrar numa ferramenta de busca da internet, né? Um site de busca, e colocar Sociedade Brasileira de Eubiose. Clicou, vai aparecer o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. E lá vai aparecer, nesse site, buscando no site, vai se encontrar a indicação de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Pronto, aí está. Lá tem a indicação do departamento, o telefone, o endereço, o e-mail. Aí a pessoa pode entrar em contato e fazer o início do seu processo iniciático, né? Fazer a sua inscrição. Eu devo dizer que o primeiro grau iniciático de iniciação chama-se grau peregrino. E já está começando agora. Segunda-feira, no Brasil inteiro, já começa o grau peregrino. É o primeiro grau. Primeiro degrauzinho um degrau imenso já de iniciação daquele que está no caminho da iniciação. Depois existem mais 4 graus, totalizamos 5. Perfazendo esses 5 graus, a pessoa tem o direito de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. E se tornando membro efetivo, ela pode participar das reuniões, todos os eventos da sociedade, tanto internos como externos, e, principalmente, ela pode ler as revelações deixadas pelo nosso querido mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. São milhares e milhares de páginas para serem estudadas. Então, muito importante, então, esse é o caminho, então, que nós indicamos para aquele que queira desenvolver o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos começando aqui o nosso encontro, né? Como sempre fazemos, nós temos uma primeira parte que nós analisamos muitos aspectos relativos à ciência inicial das idades, né? Aspectos pontuais. Depois, na segunda parte, nós entramos sequencialmente no estudo que estamos fazendo da antropogênese, segunda parte. E na terceira parte, fica aberto a todos os participantes participarem do encontro, fazendo perguntas ou dando a sua opinião, participando efetivamente do encontro. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui, agora, nesse momento, nós vamos aqui começar justamente o primeiro momento do nosso encontro, fazendo um estudo bastante sintético a respeito de um termo citado na ciência inicial das idades, inclusive na eubiose, né, que é justamente para-Brahman. Para-Brahm ou para-Brahman. Literalmente, superior a Brahma. A Brahma, superior a Brahma, que é o primeiro trono. O supremo e infinito Brahma, o absoluto, a realidade sem atributos e sem segundo. É o princípio universal, impessoal e inominado, não tem nome. O supremo princípio eterno, onipresente, infinito, imutável, inconcebível e inefável. O único todo absoluto, a única realidade absoluta. Aquele
o supremo e eternamente não manifestado que antecede a todo manifestado. Causa sem causa do universo, raiz sem raiz de tudo que foi e será. É isso. Para Brahma não é Deus, pela razão de que não é um Deus. Então, é uma entidade, né, se assim podemos falar, né, superior, e está ligado justamente com o eterno, que é o imanifestado. Agora, como ele é a unidade, ele se manifesta em tudo que existe no universo, mesmo nas menores partículas está contida a unidade universal. Pode ser uma partícula subatômica, um elétron, um átomo, está presente lá justamente a unidade. Ou seja, o eterno, ele cria o imanifestado, ele cria o manifestado, né? Produz o manifestado e cria também a diversidade, né? Nós temos uma diversidade imensa pelo universo infinito e na face do planeta Terra. É criar a diversidade, mas ele não se divide, ele permanece uno, a unidade. Então, ele está presente em tudo como unidade. É como realidade, sem segundo, o oninclusivo cosmos, ou melhor dizendo, o infinito, para Brahman. Espaço cósmico no mais elevado sentido espiritual. É, em resumo, o agregado coletivo do cosmos em sua infinitude e eternidade, o aquele e o este, universo, aos quais não se pode aplicar agregados distributivos. Tanto que, quando a Helena Blavatsky ela fala nos seus trabalhos a respeito do imanifestado, que é justamente a consciência cósmica, se é que podemos chamar de consciência, né? Ela diz que ele é o ser e não ser, é a seidade. Ele é o ser e não ser. É tudo, é tudo. Então, isso aí é muito importante, essa definição de Blavatsky. Aliás, é um neologismo que ela criou, né? Seidade. Vocês podem pesquisar no dicionário, ou então no dicionário que tem na internet, se colocarem lá em busca do dicionário seidade, o dicionário vai acusar o seguinte: palavra não encontrada, ou palavra não existente. Isso porque foi uma palavra, um neologismo criado por Blavatsky, seidade, né? Seidade quer dizer o ser e o não ser ao mesmo tempo, né? É a conceituação justamente do imanifestado. Para nossos sentidos e para a percepção dos seres finitos, aquele é não ser, no sentido de que a única seidade, porque neste todo encontra-se oculta sua coeterna emanação ou radiação inerente, que, convertendo-se periodicamente em Brahma, a potência masculino-feminina, ou seja, o primeiro trono, né, Brahma, desdobra-se, transformando-se no universo manifestado. O espírito ou consciência e a matéria são dois símbolos ou aspectos de Parabrahma, o absoluto, que constitui a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo. Então, evidentemente, é claro que quando nesse processo da manifestação, da criação do manifestado, chega um determinado momento que ocorre a manifestação na nossa consciência da polaridade. Nós vivemos no mundo polar, né? A nossa consciência, bem, mal, frio, quente, alto, baixo, etc, etc. Tudo tem o seu contrário, né? Se bem que a polaridade, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou, um dos seus últimos ensinamentos enquanto vivente na face da Terra, ele disse que ele gostaria que todo discípulo entendesse a polaridade. Porque ele disse que... Então, ele disse o seguinte: quem entende a polaridade, entende tudo. É claro que a polaridade, no sentido como nós entendemos, ela ocorre justamente do segundo trono para baixo, justamente manifestando plenamente no terceiro trono. Então, o nosso mundo é polar. Mas, na verdade, os opostos não são realmente opostos, mas são complementares. Então, isso é muito importante, esse entendimento a respeito de toda essa estrutura universal, né?
Como eu sempre digo, né, no caminho da iniciação, o estudo iniciado fica muito profundo, tem muitos nomes, muitas informações, né? Então, às vezes, a pessoa fica muito preocupada de não conseguir reter tudo na cabeça, todas essas informações. Não deve se preocupar com isso, porque é impossível que a memória retenha plenamente todos os nomes, todas as informações, né? A memória não consegue fazer isso. Mas o importante, o mais importante do estágio, justamente, do projeto de iniciação, é entender, ou procurar entender como as coisas funcionam. Como é que ocorre o universo, essa relação do imanifestado com o manifestado, como se dá o imanifestado, que é a raiz de tudo, né? E o manifestado, que é Maya, ilusão, tudo isso. Aí tem todo um sistema de manifestação da mônada, etc, etc. Isso que é básico, o entendimento inicial. Entendendo inicialmente esse projeto todo, essa configuração inicial de como as coisas funcionam, então torna-se mais fácil para aquele que está no projeto de iniciação ir entendendo justamente o processo geral, né? É claro que à medida que ele vai se aprofundando, as ideias vão se esclarecendo, vão se expandindo, né? Sempre lembrando que uma vez, eu já contei isso, mas eu vou contar novamente, para quem não ouviu, eu estava dando aula há muitos anos, no grau Manu, né, que é um dos graus da Sociedade Brasileira de Biose. Então, um dos alunos chegou para mim e falou: Walter, acontece uma coisa muito interessante comigo, que eu não consigo entender. Antes de eu entrar na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora que eu estou fazendo o curso da eubiose, as dúvidas aumentaram. Eu não estou entendendo por que isso. Eu tinha algumas dúvidas. Agora as dúvidas se ampliaram, eu tenho muitas dúvidas. Então, eu dei a seguinte explicação para o nosso irmão, que me fez essa pergunta, da seguinte maneira, que corresponde à realidade. Eu disse o seguinte: olha, na verdade, não é que as suas dúvidas aumentaram, não é simplesmente isso. O fenômeno é o seguinte: os seus horizontes se ampliaram. Aí sim. Então, na medida que o indivíduo, o ser humano, vai entrando pelo caminho da iniciação, os horizontes se ampliam. E é claro que as dúvidas, as perguntas aumentam, evidentemente, né? Mas não quer dizer que a pessoa deixou de saber menos. Não, pelo contrário, ela aumenta a sua possibilidade do entendimento do infinito, né? Então, o caminho da iniciação é esse, o aumento da possibilidade, a ampliação dos horizontes. Isso é muito importante. É isso justamente o entendimento de como as coisas funcionam. É isso. É claro que quanto mais a pessoa estuda, mais coisas vão aparecendo pela frente, dúvidas, mas chega um momento em que a consciência atinge um pleno estágio de desenvolvimento que ela passa a abarcar todo esse conhecimento de maneira unitária, né? No nosso caso, aqui é muito específico para o ser humano, o atingimento do estado do adeptado. Quando um ser humano atinge o estado, o nível de adepto, então ele atinge o conhecimento máximo que ele pode atingir logo após a consciência humana. Ele torna-se um ser super-humano. Olha só que importante. Não é que ele vai saber tudo, mas ele tem uma amplitude de horizontes extraordinário. Ele torna-se um ser super-humano. É claro que e torna-se afim com o segundo trono, com a Mãe Divina. A partir daí, ele pode, então, a partir do segundo trono, evoluir progressivamente através do caminho das hierarquias celestiais, atingir o primeiro trono, o sol central, e sabe lá Deus o que tem pela frente, porque nós não conseguimos entender justamente a infinitude do universo, que é algo muito importante, né? É como Sócrates afirmou na Grécia Antiga, né? Sócrates, diante de todo esse conhecimento infinito que lhe se aparecia, ele foi considerado o homem mais sábio de Atenas. Ele afirmou: tudo que sei é que nada sei. Aí sim, esse é o começo da sabedoria. Quando a pessoa diz que sabe tudo ou não tem dúvidas, ela
está na ignorância, porque somente um ignorante não tem dúvida de nada, né? Ele não tem dúvida a respeito de nada. Isso é ignorância. Agora, na medida que a consciência vai se ampliando, é claro que as dúvidas vão surgindo, os horizontes vão se abrindo, mas o estado de consciência vai progredindo para um estado de amplitude infinita. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Muito bem. Então, seguindo aqui as nossas considerações iniciais, eu gostaria de falar a respeito de um ser muito importante que viveu na face da Terra e que, dentro da ciência iniciática, ele é citado frequentemente, né? Então, o nome dele é Paracelso. Paracelso é o pseudônimo adotado pelo maior ocultista dos tempos medievais. Veja bem, o maior ocultista dos tempos medievais. Quer dizer, aquele que mais se aprofundou no estudo da ciência iniciática, né? da ciência das idades. Isso todo mundo sabe. Felipe Bombast Aurélio Teofrasto de Hohenheim, nascido em Einsiedeln, cantão de Zurique, em 1493. Veja bem, 1493. Foi o mais hábil médico do seu tempo. Ele tem uma importância muito grande na medicina, né? E o mais renomado pela cura de quase todas as doenças através da virtude de talismãs que ele mesmo preparava. Então, a base da medicina teve um engrandecimento muito grande através do trabalho de Paracelso, né? Jamais teve um amigo. Pelo contrário, vivia rodeado de inimigos, dos quais os mais exacerbados eram os eclesiásticos e seus partidários. É claro que aí entra o sentido religioso, mas no sentido do conhecimento, assim, não iniciado, mas religioso simplesmente, né? Então, agora, não é de surpreender que tenha sido acusado de ter feito pacto com o diabo. Claro, naquele tempo, né, como ele falava de coisas extraordinárias, né, aqueles que eram contrários a ele, né, diziam que ele tinha um pacto com o diabo, né? Nem que ele tenha morrido assassinado por um desconhecido com apenas 48 anos. Morreu em Salzburg, deixando para a posteridade inúmeras obras que são ainda hoje altamente apreciadas pelos cabalistas e ocultistas. Ele deixou uma obra extraordinária, imensa, né? Muito do que disse resultou ainda resultou em atividades proféticas, né? Era um clarividente de grandes faculdades, um dos mais ilustrados e eruditos filósofos e místicos, um alquimista eminente, um profundo alquimista. A química deve-lhe a descoberta do gás nitrogênio, a partir de Paracelso. A Paracelso, pai da química moderna, como já foi chamado, deve-se também à descoberta de muitos preparados químicos e sua aplicação na arte de curar. Como médico, adquiriu o renome universal. Até hoje, a ciência considera isso Paracelso, né? Eis uma das suas máximas. Uma das máximas de Paracelso. Se amas a teu próximo, não digas, não há nada que fazer em teu caso. Antes deve dizer, posso auxiliar-te sem saber como. Porém, não se deve empreender as curas apenas como remédios contrários, como faziam os antigos, mas é preciso fazê-lo também valendo-se dos meios semelhantes. Não só contrário a contrários, como tem também similia similibus. Então, semelhante contra semelhante, né? Então, isso aí, aliás, é a base da homeopatia, né? Similia similibus curantur. Essa é a expressão dada pelos latinos, né? Em Roma, similia similibus curantur, ou seja, o semelhante cura justamente as doenças causadas pelo seu antagônico, né? Tinha uma cátedra na Universidade de Basileia
Escreveu várias obras de suma importância, cheias de pensamentos profundos e de ideias luminosas, entre as quais merece menção especial a filosofia oculta, isso, De Natura Rerum, de Generatione Hominis. São também notáveis os seus trabalhos sobre o arqueu, a pedra filosofal. Ele fez um trabalho imenso sobre a pedra filosofal. Seu saber extraordinário e suas obras maravilhosas atraíram a inveja e o rancor de inúmeros adversários. Como sempre, todo mestre acaba produzindo isso, né? O contrário, né? As pessoas que não gostam dos seus ensinamentos se tornam seus inimigos, né? E que se valeram da calúnia e atribuíram a Paracelso livros e escritos apócrifos para denigri-lo. Então, ele foi muito perseguido. Aliás, como todos os grandes mestres, né? Isso acontece na Terra, aconteceu e acontece, os grandes mestres acabam sendo perseguidos por aqueles portadores da ignorância, né? Morreu pobre, pois, dotado de elevados sentimentos altruístas, compartilhou seus bens com os pobres. Então está esta excelsitude da vivência, da existência de Paracelso, né? Que é realmente um dos pilares da ciência humana, né? Da ciência da medicina, etc, etc. Então, isso aí é uma importante informação, né? Muito bem. Agora, vamos ver aqui um outro termo que nós gostaríamos de fazer um estudo, é justamente o termo Paramahansa. Paramahansa vem do sânscrito, Paramahansa, literalmente que se eleva acima de Hansa, ou do eu. Paramahansa, aquele para além de. Então, aquele que se eleva além do eu, da personalidade. Aquele que chegou à quarta e última etapa do sendeiro, do caminho da iluminação. Este nome equivale ao de Arati, dos budistas. Os budistas, então, quando o indivíduo torna-se iluminado, torna-se um Arati. Então, é o mesmo termo, né? De Paramahansa ou Arati, dos budistas. O estado de Hamsa é aquele em que o homem, completamente livre dos desejos e de apego a tudo que é do mundo, sobrepondo-se a todo tipo de ilusão e gozando de uma visão profunda, consegue ver a verdadeira e permanente realidade e ver o próprio eu nos demais. Isso é, dá-se conta da sua unidade com os demais eus. Isso é muito importante na iniciação, Paramahansa. Quando nós olhamos para um semelhante nosso, Jesus falava de semelhante, né? O nosso semelhante, porque na época era tônica, ele não podia falar de outra maneira. Então ele se referia ao próximo, né, como nosso semelhante. Mas, atualmente, seguindo o caminho da iniciação, nós devemos dizer que quando nós olhamos para um irmão nosso, nós estamos olhando para nós mesmos, porque é a unidade. É isso. Somos todos um, veja bem, basicamente, somos todos um. Então, dois seres que existem na face da Terra, duas personalidades, na verdade é um só. Quando um olha para o outro, ele está olhando para si mesmo. Então, por isso que Jesus deixou bem claro isso, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tanto que, nessa relação que existe entre o indivíduo e o próximo, nós vemos aí justamente a aplicação do entendimento do bem e do mal, né? Do amor e do ódio. Isso. Quando o indivíduo, na face da Terra, odeia um semelhante, ele está odiando a si mesmo. Veja bem que interessante. Quando ele odeia um semelhante, ele está odiando a si mesmo. Porque esse semelhante pode até nem saber que ele está sendo odiado. Então, o ódio é um trabalho interno do indivíduo, jogando esse ódio em cima do seu semelhante. Mas o primeiro prejudicado por esse ódio é o próprio ser que emana esse ódio. Ele está envenenando a sua alma e, evidentemente, ampliando o seu débito kármico. Pelo contrário, o amor também. Quando o indivíduo ama seu semelhante, ele está dando amor para o semelhante, mas ele está fazendo inicialmente um bem para ele mesmo.
Na verdade, quando ele ama o semelhante, o primeiro que é beneficiado com isso é ele mesmo. Isso que é o ser humano precisa entender. O primeiro beneficiado de quem ama é ele mesmo, porque ele se amplia, a sua consciência se amplia, o seu karma se dilui, as coisas vão mudando, a sua iniciação vai se processando, ele vai ampliando a sua consciência rumo ao estado de adepto e vai ampliando o seu estado de consciência. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, esse entendimento dessa relação entre os seres humanos, uns com os outros. Na verdade, então, somos todos um, fazemos parte da mesma unidade. Quando, à medida que a visão espiritual torna-se mais e mais clara e verte-se em Parahansa, eleva-se acima do eu. E rompendo o último elo da cadeia da separatividade, chega à compreensão clara e exclama: eu sou aquele. É isso? O termo Parahansa aplica-se também ao devoto, que se dedica a meditar sobre o princípio supremo chamado Hamsa. Então, veja bem, esse termo, esse estudo do Parahansa é de uma enorme importância no projeto de iniciação. É por isso que nós vamos sempre abordando esses termos. Né? Eu tenho que dizer que todos esses conhecimentos são fundamentados na ciência iniciática das idades, fundamentados, tirados, né, a referência dos trabalhos de Helena Blavatsky e do professor Henrique de Souza. Não são fatos aleatórios. Tudo tem fundamentação na ciência iniciática das idades. Muito bem. Agora, um outro termo aqui, vamos aqui abordar também, de enorme importância, é justamente esse termo paranirvana. Paranirvana vem também do sânscrito. É uma palavra sânscrita. O que é o sânscrito? É a língua mais antiga da Índia, né? A linguagem básica da Índia, né? Na verdade, a linguagem iniciática lá dos mundos internos é o Sanskrit. Sanskrit é a base de tudo. Mas na Índia, a linguagem mais antiga que eles têm lá justamente é o sânscrito. Então, paranirvana é um termo derivado do sânscrito. Absoluto não ser. O paranirvana, que significa absoluto não ser, equivalente ao absoluto ser ou seidade, como nós falamos. Seidade é o ser e não ser ao mesmo tempo, né? É o estado em que a mônada humana alcança o fim do grande ciclo. Esta palavra é sinônimo de Paranashipana. Paranishipana. Paranirvana significa superior ao nirvana. É o summum bonum, a perfeição absoluta que alcançam todas as existências no fim de um grande período de atividade ou Mahamanuantara, e no qual permanece no período de repouso seguinte. Então, depois de um Mahamanuantara, né, a consciência atinge justamente esse estado de entendimento do Paranirvana. Até o tempo da escola Yogacarya, ensinava-se publicamente a verdadeira natureza do Paranirvana. Porém, desde então, passou a ser completamente esotérica e, por isso, há a seu respeito tantas interpretações contraditórias. É claro que, no passado, muitas coisas que eram ditas publicamente, depois a lei, os mestres acharam que isso tornou-se um fato esotérico, né? Então, dentro do conhecimento, nós temos o esotérico com S, né? E o exotérico, que é o conhecimento público, né? Então, o conhecimento da ciência iniciática é o esotérico com S, né? E o exotérico, né? O conhecimento baseado na ciência iniciática, mas misturada com conceitos pertinentes à personalidade, né? Só um verdadeiro idealista pode compreendê-la. Todas as coisas precisam ser consideradas como ideias, exceto para a nirvana, por aquele que deseja compreender tal estado e fazer uma ideia de como o não-eu, o vazio e as trevas são três em um e são o único que existe por si mesmo e é perfeito. Então, a base do universo é a unidade. Essa é a base. Tudo é um. Tudo vem do eterno.
da unidade. Então, nós temos a unidade em nós mesmos. Nós temos a unidade em nós mesmos, né? Por isso que o excelso mestre Jesus, o Cristo, ele falou assim, vós sois Deus. Olha, ele fala, está no Evangelho nisso. Jesus falou, vós sois deuses. O que significa? Somos a unidade. Não temos consciência disso, nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos da nossa essência divina. E o projeto de iniciação, o projeto de ampliação do estado de consciência é justamente esse, o autoconhecimento, que leva o indivíduo a conhecer a divindade que existe dentro dele mesmo. Isso é muito importante. É absoluto, contudo, tão somente no sentido relativo, uma vez que deve dar lugar à sua perfeição ainda mais absoluta, de acordo com um tipo mais elevado de excelência no período seguinte de atividade. Do mesmo modo que uma flor perfeita deve deixar de ser tal flor e morrer, a fim de se desenvolver e se converter num fruto perfeito. Se podemos assim nos expressar, uma vez que a doutrina secreta ensina o desenvolvimento progressivo de todas as coisas, tanto os mundos quanto átomos, desenvolvimento estupendo, que não tem princípio concebível, nem fim imaginável. Olha, não tem um princípio concebível, nem um fim imaginável. Assim, o estado paranirvânico, embora ilimitado do ponto de vista da inteligência humana, tem um limite na eternidade. Aí sim, como as coisas funcionam. O paranirvânico na consciência humana pode parecer infinito, mas dentro do infinito ele tem uma limitação, né? Tem uma limitação, né? Então, uma vez alcançado esse estado de consciência do paranirvana, a mônada surgirá novamente dele como um ser ainda mais iminente, num plano muito mais elevado, para começar seu novo ciclo de atividade aperfeiçoada. A mônada, como nós dizemos, é justamente nós mesmos, né? Nós somos o quê? Projeções da mônada. A mônada nasce no sol oculto, vai morar em Brahma, primeiro trono. E de lá, a mônada, uma quantidade enorme de mônadas, emitem projeções que vão se projetando para os mundos mais densos, até chegar aqui onde nós estamos. Então, nós somos projeções do quê? Das mônadas. Cada um tem dentro de si uma projeção de uma mônada que está lá no primeiro trono, em Brahma. Isso é muito importante, esse entendimento. O paranirvana é aquele estado em que todas as influências psíquicas, mentais e fisiológicas perderam completamente seu poder sobre a mônada. Aquele estado de subjetividade que não tem relação com coisa alguma, a não ser com a única e absoluta verdade em seu próprio plano. Veja bem a profundidade do entendimento desse conceito do paranirvana, né? Em tal estado, todos os seres fundir-se-ão em Brahma, ou seja, a unidade divina. Todos os seres vão se fundir em Brahma, que é um estado de consciência, aliás, acima de Brahma, que é o primeiro trono, né? Brahma provém de Brahma. Todas as consciências devem unir-se justamente em Brahma, justamente através das mônadas que estão projetadas, vindas do Sol Central, e Brahma, que é o primeiro trono. Então, ou seja, a unidade divina, forma-se a unidade divina. A chispa tornará a ser chama. O sendeiro secreto, ou seja, o caminho da iniciação, conduz igualmente à felicidade paranirvânica. Porém, no final de kalpas sem número. Kalpas são estágios evolutivos, né, que a consciência vai passando kalpas e mais kalpas subsequentes, sem número de kalpas, né? De nirvanas, ganhos e perdidos por piedade e compaixão imensa para com o mundo dos mortais iludidos. Como já se disse, o último será o maior. Então, isso aqui, o caminho da iniciação é inevitável. Vamos dizer o seguinte, o caminho da iniciação é inevitável para todos. Todos. Deve-se chegar. A menos que a pessoa cometa atitudes desastrosas, que faça a separação na sua tríade superior do quaternário. Existe essa possibilidade.
Muitos seres cometem crimes hediondos, e então a lei cósmica justa e perfeita determina essa separação. O estado vibratório do quaternário torna-se tão distante da tríade que há uma separação. É isso? Então, formam-se, então, estruturas, né? Estruturas chamadas kamarupas, que nada tem de humano. E a tendência desses kamarupas é justamente a degradação dimensional da quarta para a terceira dimensão, para a segunda, para a primeira dimensão, até chegar na zero dimensão. Esse é o caminho dos kamarupas, né? Que não são seres humanos. É um processo de degeneração do quaternário, né? Que foi formado pelas hierarquias para a manifestação da consciência humana. Então, mas, na verdade, todos aqueles que continuarem no caminho da iniciação, mantendo-se ligados à tríade superior, atingirão inevitavelmente a consciência superior, que nos é destinada pelo Eterno, né? pela lei cósmica justa e perfeita. Então, veja bem a grandiosidade de todo esse conhecimento. É uma coisa extraordinária. Então, mais uma vez, é muito importante que todos aqueles que estão no caminho de iniciação investiguem. É por isso que eu sempre trago esses pontos importantes para o entendimento, porque a gente vai entendendo justamente como as coisas funcionam. Isso é muito importante. O importante não é ter um conhecimento imediato, amplo de tudo, como sabendo nomes e etc, etc. Não, é ter uma visão essencial do universo e verificar como as coisas funcionam dentro do universo. É isso. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, por mais incrível que ele pareça, ele disse o seguinte: o universo é extremamente simples. Veja bem, o que o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, nos deixou como ensinamento. O universo é extremamente simples. Agora nós perguntamos, se o universo é tão simples, por que nós não entendemos? É isso? E a ciência anda atrás disso, né? Quais são as três perguntas da ciência acadêmica? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos? São as três perguntas fundamentais que a ciência faz. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos? É claro que dentro da ciência iniciática também isso é contemplado. Então, é claro que, na medida em que a consciência vai se elevando, né, ela vai percebendo que esse universo que o nosso mestre diz que é extremamente simples, ele torna-se complicado pela nossa própria ignorância. Quando eu digo nossa ignorância, eu digo a nossa estado de consciência humana que está ainda vinculado à personalidade. Então, a nossa impossibilidade de entender nos torna esse universo incompreensível. Isso, o universo é extremamente complicado, mas o nosso mestre diz, na verdade, o universo é extremamente simples. Então, é algo extraordinário, né? É algo extraordinário que dentro da ciência acadêmica é impossível a gente abordar esse tema. A ciência acadêmica é impossível abordar isso dessa maneira na ciência acadêmica, né? Na ciência oficial. Mas dentro da ciência inicial das idades, a gente pode entender perfeitamente justamente como as coisas funcionam. O universo é extremamente simples, e essa simplicidade só pode ser entendida através da superação das limitações da personalidade, né? da ignorância humana. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Muito bom, muito bom. Então, vamos aqui continuando aqui o nosso... A gente vai transitando por todos esses conhecimentos, né? Que deixaram pela ciência inicial das idades. Aqui tem escritos de HPB, e baseado nos fundamentos iniciados do professor Henrique José de Souza. Né? Queremos abordar agora um tema muito importante, né? Que faz parte da nossa história, né? Da nossa história, inclusive da parte da religião, que é justamente a Páscoa. Olha só, é muito importante esse entendimento. Páscoa vem do hebraico Pesach, trânsito. Do hebraico Pesach, trânsito. Seu termo equivalente em inglês, Easter, vem evidentemente de Ostara,
a deusa escandinava da primavera. Era o símbolo da ressurreição de toda a natureza e era adorada no início da estação das flores. Era costume entre os pagãos escandinavos, antigos, em tal época do ano, a troca de ovos coloridos, chamados de ovos de Ostara, que se tornaram os atuais ovos de Páscoa. Então, esse costume que nós temos de distribuir ovos de Páscoa, né, para as crianças, para os amigos, né, vem justamente deste costume pagão da Escandinávia. Né? Então, muito antigo, vem daquela época. Né? Segundo a obra Asgard e os Deuses, o cristianismo deu outro significado a esse antigo costume, relacionando-o com a festa da ressurreição do Salvador, o qual, como vida latente no ovo, dormiu no sepulcro durante 3 dias antes de despertar para a nova vida. Então, está. Então, aliás, dentro do conceito iniciático, a gente vê que muito mais importante do que o Natal é a ressurreição. Isso. É claro que a ressurreição vista no sentido iniciático, como o renascimento, né? Uma expansão da consciência rumo à amplitude universal. Né? Isso era natural, uma vez que Cristo era identificado como o próprio sol da primavera, que desperta em toda a sua glória, depois da triste e prolongada morte do inverno. Esta mesma ideia, embora ligeiramente velada, é exposta por Goethe, na belíssima e pitoresca cena do domingo de Páscoa da primeira parte da ópera Fausto. Uma das provas palmares, incontestáveis, da íntima relação existente entre o cristianismo e o culto do sol e da lua é o fato da Igreja Romana ter fixado a festa da Páscoa da ressurreição no domingo, dia do sol, que segue imediatamente o 14º dia da lua de março. Os cristãos do Oriente celebram tal festa no 14º dia da lua, que segue sob o equinócio da primavera, qualquer que seja o dia da semana em que caia. Então, evidentemente, isso é um calendário lunar. Aliás, nós podemos ver que a própria história do Cristo pela religião segue o calendário lunar. Tanto que o carnaval, pode ver, o carnaval antes da Páscoa, né, ele varia de acordo com o ano, dependendo da época da Páscoa. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento a respeito da ressurreição do Cristo. Né? Então, aliás, podemos dizer que a paixão do Cristo é determinada por um calendário lunar, né? Tanto que, sexta-feira da paixão, vocês podem olhar para o céu. Todo dia, sexta-feira da paixão, pelo calendário lunar, tem a lua cheia no céu. É lua cheia. Né? Não é lua nova, é lua cheia. Ou seja, lua cheia significa a preponderância das forças contrárias ao desenvolvimento espiritual, as forças lunares, antievolutivas. Né? Isso dentro do padrão de entendimento da ciência inicial das idades. Então, toda sexta-feira santa cai numa lua cheia. Né? Daí o nome de quarto décimans. Por outro lado, há uma estreita relação entre a festa pascal e a vida da natureza, no fato significativo da distinção estabelecida entre a Páscoa de ressurreição ou florida, assim chamada por ser celebrada na época do florescimento das plantas, e a Páscoa do Pentecostes, que é celebrada 7 semanas depois, no tempo que começa a colheita dos frutos da terra. Motivo pelo qual é chamado nas Escrituras de Festa das Primícias, também celebrada solenemente pelos judeus 50 dias após a primeira Páscoa. Então, está interessante este entendimento, né, da Páscoa, é isso, dos ovos de Páscoa, né, uma coisa extraordinária. Você vê, nada, como o nosso mestre diz, o nosso mestre nos ensinou, nada acontece por acaso, tudo tem a sua relação com esses princípios fundamentais, justamente
relacionados com o conhecimento iniciático. Então, aí são esses pontos importantes que nós queríamos abordar inicialmente. E agora vamos dar aqui sequência ao nosso trabalho, justamente continuando agora a nossa reflexão a respeito da antropogênese. Né? A gente vem estudando a antropogênese a cada programa, né? Então, vamos ver aqui justamente dar sequência ao estudo da antropogênese. Né? Muito bem, então vamos ver aqui. Entre as inumeráveis hostes de espíritos, entidades que foram e que serão homens, há algumas incomensuravelmente superiores à raça humana, mais elevadas e santas, e o mais sábio, mais santo da Terra. Então, aqui, por esse trabalho, esse conceito da antropogênese, a gente vê que existem as hierarquias cósmicas, né? Que são enormemente superior à consciência humana, as hierarquias cósmicas, né? Justamente dentro do nosso plano de manifestação, situado entre o segundo trono e o primeiro trono. Né? Então, são hierarquias de enorme expansão espiritual, de entendimento, né? Então, muito superior ao estado da ignorância, o estado em que se encontra a nossa personalidade. Há também os que não são melhores que nós, e alguns muito piores e inferiores ao selvagem mais ínfimo. Esses últimos são os que mais facilmente se comunicam com a nossa terra, os que nos percebem e nos sentem como os clarividentes os veem e percebem. Isso aí, este sentido aqui dado pela ciência inicial das idades, ela está relaciona-se ao entendimento global, justamente da relação que existe entre os diversos planetas que existem no universo, né? Então, claro que os seres que habitam um planeta, eles podem ser transferidos para outro planeta para concluírem seu estado de desenvolvimento lá. Então, há sempre migração de planeta para planeta das consciências, né? E agora, também, não só o degredo de um planeta para um mais inferior, mas como nós temos aí a história de exilados de Capela, né? O degredo para um planeta inferior, mas também a descida de seres superiores, de consciências superiores para o mundo, para o nosso planeta. Aliás, nós estamos nesse processo, estamos passando para uma quinta dimensão. Inevitavelmente, deixaremos a terceira, quarta, passando para a quinta dimensão. É claro, uma parte da humanidade irá à quinta dimensão. Quem estiver na terceira e quarta tem que reiniciar seu processo iniciático, reiniciar a sua regeneração em outros planetas, né? Então, é por isso que o nosso mestre nos deixou isso ensinado, né? Quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Isso é evidente. Ou seja, quem não estiver preparado para a nova civilização, 3005, não reencarna mais na Terra. Então, será levado para mundos obscuros, ou planetas mais primitivos. Não perde a chance de evolução, né? A chance de evolução é dada para todos infinitamente. Mas são processos, degraus evolutivos que vão se processando para que todos tenham a oportunidade de alcançar a consciência superior que a divindade nos oferece, né? Então, assim, é muito importante, então, essa questão. A estreita proximidade. Mais uma coisa importante também que eu não posso deixar de falar. No ano 3000, entidades superiores estão descendo para a face da Terra justamente para se incorporar ao estado de quinta dimensão. Isso o nosso mestre nos ensina, né? Entidades superiores e planos superiores estão sendo projetados, há uma depuração da Terra e entidades superiores vão sendo projetadas, né? Não só na nossa ideia de mundo superior e inferior, né? De mundos superiores, e pela ciência iniciada das idades, pelos mundos internos. Tanto que nosso mestre diz que no terceiro milênio, os mundos internos, o maior nível de consciência dos mundos internos virá para a face da Terra. Então, isso é muito importante, esse entrosamento
entre a consciência humana que irá para a quinta dimensão com as consciências superiores. Isso é muito importante, essa questão. Né? A estreita proximidade de nossas moradas respectivas e planos de percepção favorece, infelizmente, essa intercomunicação, estando ele sempre disposto a intervir em nossos assuntos para o bem ou para o mal. Isso aí já falamos. Né? A enfermidade ou exuberância do fluido nervoso produz a mediunidade e as visões. Na Idade de Ouro, segundo a tradição, Saturno, que amava a humanidade, governou-a por meio de espíritos de gênios, dinastias divinas, não permitindo que reis mortais a governassem. E quando os deuses se retiraram em parte da humanidade pereceu, devorada por animais ferozes. Na Idade de Ouro só havia felicidade na Terra, porque não havia necessidades. Saturno, assim diz a lenda, né? Saturno, sabendo que o homem não podia governar o homem sem injustiças e sem encher o universo de suas vítimas e suas vaidades, não permitiu que mortal algum obtivesse poder sobre suas criaturas e deu-lhes um pastor de espécie e natureza completamente diferentes e superiores à sua. Deus, a síntese, foi quem presidiu os gênios que se converteu no primeiro pastor e chefe dos homens. Os senhores da sabedoria trouxeram frutas e grãos de outras esferas para benefício da raça que eles governavam. Tanto que nós sabemos que o senhor da sabedoria, nós sabemos que muita coisa que nós temos na Terra veio do planeta Vênus, da evolução que houve de uma humanidade, de seres que viviam no planeta Vênus, e quando houve o transbordo de Vênus para a Lua e depois para a Terra, então a Terra recebeu dádiva do planeta Vênus, como o trigo, né? O trigo e as abelhas. O trigo e as abelhas. E as formigas também. O trigo, as abelhas e as formigas vieram de Vênus. Cada um com o seu trabalho específico dentro da natureza. Né? O primeiro uso do fogo, a domesticação dos animais, o plantio dos cereais e das ervas foram conhecimentos transmitidos pela hoste santa. Então, tudo que nós temos na face da Terra é trazido pelo conhecimento superior. Nós não criamos nada, não fazemos nada. Aliás, como o nosso mestre cita Salomão, né? Em Eclesiastes, né? No Eclesiastes, no livro, na Bíblia, né? Ele diz o seguinte: nada existe novo sob o sol. Tudo que nós temos aqui na Terra é projeção justamente vinda através dos arquétipos universais. Isso é muito importante. O trigo jamais foi encontrado em estado silvestre. Ele não é um produto da terra. Veja bem, o trigo ele não é encontrado livre na natureza. O trigo não é uma coisa, um vegetal que você vai encaminhando e encontra trigo. Não, ele tem que ser plantado. O trigo tem que ser cultivado, porque ele não é da terra. Ele não é um produto natural da Terra, ele foi trazido de Vênus, o trigo. Né? O Zohar diz que os formosos Ben Alai não eram culpados, pois que se misturaram com os homens mortais, porque foram enviados à Terra com esse objetivo. Explica ainda que os Ixixos, homens espíritos, agora que os homens já não podem vê-los, ajudam os magos a produzir com sua ciência os homúnculos, os quais são homens inferiores sob a forma gasosa ou etérea. Seu chefe é Azazel, que nada tem a ver com Satã, mas isso é um mistério. Azazel e sua hoste são o Prometeu hebreu, os encadeados à terra durante o ciclo da encarnação. Isso aí são conhecimentos profundos da ciência iniciática, que aqui, evidentemente, no programa a gente não pode entrar em muitos detalhes, porque não se trata de um assunto para um programa, mas de um curso inteiro, né? De muita pesquisa. Então, a gente dá uma ideia primordial a respeito do assunto, mas aí cada um vai pesquisando e tomando a base para as suas pesquisas a respeito daquilo que nós falamos. Azazel é um dos chefes dos anjos rebeldes e ensinou os homens a fabricar espelhos mágicos. Então, aí está, então, essa questão, né?
que nós queríamos falar, né? A respeito justamente da antropogênese, seguindo o caminho do nosso estudo, né? Progressivo. Aqui chegou o momento, então, de passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, porque aí nós abrimos a possibilidade para a participação de todos os nossos irmãos que estão aqui presentes no nosso encontro. Nossa, professor, o senhor já começou o ano com a corda toda, tanta informação. Olha só, olha quanta coisa, né? Quanta coisa interessante. O professor, e muita coisa vai ter que mudar, né, nesse panorama que a gente está vivendo, né? Sim, sem dúvida. Enquanto a gente não tiver consciência, né, de onde a gente veio, né, a gente não vai ter consciência do que fazer, né, aonde a gente está. Olha, e para onde a gente vai, né? Aliás, eu devo dizer o seguinte, se nós observarmos aí na internet, hoje mesmo eu estava vendo uma palestra, né, na internet pelo Vital Froze. Assisto as palestras de Vital Froze, é extraordinário, viu? Tem na internet, só colocar Vital Froze, são palestras extraordinárias. E hoje mesmo eu estava assistindo e estava falando sobre essa questão da transição da Terra para a quinta dimensão. Isso é um assunto que está cada vez mais pertinente à internet. A verdade é que nós estamos passando atualmente, viu, Carlos e Gilberto, e a todos os irmãos, por um processo de desconstrução. Desconstrução. Isso significa o abalo das estruturas, das instituições, no mundo inteiro. As instituições estão sofrendo um abalo profundo e uma degeneração. Isso é o caminho para a quinta dimensão. A pessoa, então, diz assim, então o mundo está sendo destruído? Não, ele está sendo desconstruído. Para quê? Para haver a reconstrução. O nosso mestre nos ensinou, reconstruir ao brado que nos compete. Não é consertar. Não adianta consertar. O que está errado não adianta consertar, você tem que reconstruir. Como Jesus falou, Jesus nos deu o seguinte ensinamento, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Jesus deixou isso, está no Evangelho. Não adianta pôr remendo novo em pano velho. Você tem uma roupa velha, um tecido velho, ele rasgou. Você põe um remendo novo, vai rasgar novamente. Então tem que mudar a veste. Aí sim, mudar a vestimenta, mudar a estrutura espiritual, no sentido espiritualista, não é remendar, mas sim reconstruir. Então, o planeta está passando por um processo de desconstrução, mas isso é permitido e planejado pela lei universal, isso é feito pelas forças das sombras, que agem na face da Terra. As forças das sombras provocam essa desconstrução, mas isso é necessário para que depois se reconstrua, faça-se a reconstrução com novos parâmetros, criando novas estruturas, justamente nesse processo de evolução do terceiro milênio. Muito bom. Você tem alguma colocação, Gilberto? Para eu já ir para as perguntas. Não, a princípio não, só aproveitando que temos bastante... Aliás, temos bastante participação, né? Hoje aí já começou o ano bem animado, né? Então, só deixar o recadinho de sempre aí para o pessoal e para quem está chegando agora, para quem está conhecendo aí o nosso programa pela primeira vez, né, ou pelas primeiras vezes. Se não for inscrito ainda no canal, coloca aí a sua inscrição já para começar o ano bem. Deixa aí curte, né, o vídeo e compartilha, manda esse vídeo para um colega, para um amigo, para alguém que gosta desse assunto. Né? Então, essas ações, elas ajudam tanto no ponto de vista de relevância do canal em relação à plataforma, como também ajuda aí a gente a divulgar o nosso trabalho, que tem bastante coisa aqui no canal, então vale a pena. E é isso. Temos bastante participação aí, Carlos. Tá. O professor pode passar as perguntas? Pode passar, sim. Tá.
Ô, professor, aqui, na sequência de baixo para cima, o Décio Oliveira coloca: professor, poderia falar mais um pouco sobre a relação da lua cheia com a Sexta-feira Santa? Justamente, a lua cheia, na Sexta-feira Santa, significa justamente a ação lunar. É isso? Então, por isso que o calendário das festividades da Páscoa, da ressurreição, da crucificação do Cristo, essas comemorações seguem o calendário lunar. O nosso calendário oficial é o calendário solar, 365 dias, etc, etc, os meses, tudo. Agora, o calendário lunar, não. Ele varia de acordo com as lunações, os estados de manifestação da Lua no céu. Né? Ou seja, Lua cheia, quarto crescente, quarto minguante, Lua nova e assim por diante. Sempre dizendo que a Lua nova é um estágio onde, desde os tempos mais antigos, onde eram realizados rituais. Porque justamente da Lua, nós viemos da Lua. Então, nós temos na nossa interioridade, nós temos um conteúdo lunar, animal. Então, aí já começamos a entender por que esse calendário lunar. Nós temos em nós uma consciência lunar. E justamente Jesus, o Cristo, Sexta-feira da Paixão, é lua cheia, ou seja, a influência lunar, ou seja, as forças contrárias ao processo evolutivo, que chegaram a crucificar Jesus, o Cristo, né, por esse motivo. Né? Então, esse é o motivo da consideração onde se considera o calendário lunar para as festividades da crucificação de Jesus e da sua ressurreição, etc, etc. Né? Então, tem uma diferenciação específica, né? Justamente entendendo como as coisas funcionam, é essa relação que existe com a Terra e a Lua. Então, nós estamos aqui na Terra, né? O nosso passado é a Lua, o nosso futuro é o Sol. Então, o caminho nosso é caminhar da Lua, da Terra para o Sol. Ou seja, caminhar do nosso passado evolutivo para o processo evolutivo solar. Esse é o caminho evolutivo, passando pela Terra e outros estágios evolutivos da Terra e outros planetas e assim por diante. Né? Então, esse é, no sentido geral, né, é o que nós podemos falar a respeito da Lua cheia com a Sexta-feira Santa. Então, a Lua cheia indica o predomínio das forças lunares, das forças involutivas que determinaram justamente a crucificação do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Muito bom, professor. O Guilherme Gonzalez coloca o seguinte: existe a possibilidade de se fazer um saque contra o futuro de 3005 para agora, individual ou coletivo? Pode ser feito individual ou coletivo. Veja bem, como é que é o coletivo? Quanto mais pessoas fizerem o saque contra o futuro, mais a coletividade vai se engrandecer. O saque contra o futuro, como nós sempre falamos, ensinamento do nosso mestre, nosso professor Henrique de Souza, o saque contra o futuro é quando o indivíduo se dispõe numa atitude iniciática, independentemente da sua inferioridade da personalidade, ele se coloca à disposição da lei universal para trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Então, a lei, vendo a disponibilidade, claro, com bastante dedicação, né? Quando o indivíduo se dedica, apesar da sua inferioridade, se dedica ao processo de iniciação sua e da coletividade, ele recebe da divindade aquilo que ele receberia somente no estado de adeptado. Por isso que chama-se um saque contra o futuro. Ou seja, o indivíduo que está agindo, apesar da sua inferioridade de consciência, mas age com bastante firmeza como veículo da lei universal, é isso? Ele tem a possibilidade de receber aquilo que ele só receberia quando ele fosse um adepto. Isso é saque contra o futuro. É claro que uma pessoa pode fazer um saque contra o futuro, ou 10 mil, ou 1 milhão, ou 10 milhões de pessoas, ou 1 bilhão de pessoas. Aí seria um saque contra o futuro coletivo, né? Agora, é individual.
o saque contra o futuro é individual. Agora, quanto mais pessoas estiverem se destinando a servir de veículo para a divindade, tanto mais esse saque com o futuro vai acontecendo. Ou seja, a Terra, individualmente, as pessoas vão recebendo essas dádivas que somente receberia no estado adaptado, e quanto mais pessoas fizerem isso, mais a Terra mais se engrandece e se enriquece com isso, né? Então, falando para o nosso irmão Guilherme, né? Existe a possibilidade de fazer um saque contra o futuro, tanto individualmente como coletivamente. Agora, o individual é o que vale, mas quanto mais individualidade fizeram o saque contra o futuro, a coletividade vai se agregando e vai recebendo essas dádivas universais que nós dissemos, né? Com o nome de saque contra o futuro. Aliás, esse é um termo que vocês não vão encontrar esse termo em lugar algum. É um termo dado pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. Vocês não vão encontrar esse termo saque contra o futuro em nenhuma obra. Eu nunca li. Eu nunca li nenhum livro iniciático, em qualquer livro de iniciação, esse termo saque contra o futuro. É um termo dado, ensinado a nós, pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, é um termo condizente, provindo dos ensinamentos do professor Henrique de Souza, através da Sociedade Brasileira de Obiose. Saque contra o futuro. Muito bom, professor. O Guilherme também coloca o seguinte, professor: estamos a caminho do conhecimento angélico? Sim, claro. Nós estamos a caminho do conhecimento angélico. Veja bem, nós somos deuses. Jesus falou, vós sois deuses. Só que nós não temos conhecimento, nós nos esquecemos da nossa divindade. Qual é o problema do ser humano? Ele se esqueceu. Não é um problema, não é um problema. Faz parte do processo evolutivo. Não chega a dizer que é um problema. Isso é uma condição inerente ao processo de evolução que faz parte do processo universal, né? Que é muito difícil da gente entender isso. É muito difícil. Por que ocorre isso? Quem vai explicar? Não tem explicação isso. Somente aqueles que atingem um estado adaptado e mais para diante poderá entender a razão desse fato, né? Então, isso aí é muito difícil de um ser humano entender esse fato. Mas nós estamos a caminho do conhecimento angélico, sim, porque somos muito mais do que anjos, somos deuses. Olha, irmão Guazelli, nós somos muito mais que anjos, somos deuses, mas deuses esquecidos da nossa própria divindade. Então, o processo de evolução é justamente o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Conhecer a si mesmo, conhecer a sua própria divindade. Tanto que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A religião não fala isso. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós, porque somos deuses. E esse conhecimento de Deus, esse autoconhecimento, vai nos libertar do quê? Essa pergunta a religião não dá. Isso nos liberta do quê? A ciência iniciática nos diz, nos liberta de nós mesmos. Não é verdade? Quando nós nos tornamos adeptos, nós nos livramos de nós mesmos. De nós o quê? Da nossa personalidade. Tanto que o ser humano, todo ser humano, quando atinge o estado de adaptado, ele torna-se um ser super-humano. Então, ele venceu todo o seu quaternário, superou, dominou o seu quaternário. É isso? Então, ele não está mais sujeito à lei do karma e todas as leis pertinentes ao mundo da terceira dimensão e quarta dimensão. Ele passa justamente da quinta, sexta, sétima dimensão para cima, né? Então, esse é o que nós podemos falar a respeito desse caminho. Atingiremos o conhecimento angélico? Claro que atingiremos, todos. E todos atingirão esse conhecimento. E muito mais do que isso, atingiremos o conhecimento da nossa própria divindade, porque somos deuses, assim como Jesus nos ensinou. Ele também coloca o seguinte, professor: estamos no último Dalai Lama? Bom, nós podemos aí um assunto muito extenso, né?
O que eu posso dizer é o seguinte, que vejam bem, a função do Tibete terminou. O Tibete teve uma função importante. Com a crucificação de Jesus Cristo, o que ele veio fazer? Fundar uma religião? Não. Jesus Cristo veio fundar uma nova civilização. Veja bem claro isso. Jesus, o Cristo, ele veio fundar uma nova civilização. Essa nova civilização teria por base os seus ensinamentos espirituais e o poder de Roma, o poder espiritual e o poder temporal. Esses dois poderes, o espiritual e o temporal, se uniriam e formariam uma nova civilização. Isso era o projeto de lei, e Jesus veio executar isso. Como a humanidade, naquele momento, aquela parcela da humanidade, não entendeu esse ensinamento de Jesus, o Cristo ele foi crucificado. E tudo aquilo que estava determinado a acontecer em Jerusalém, naquela região, foi transferido para o Tibete. O Tibete continuou fazendo esse processo. Tanto que a Sociedade Brasileira de Eubiose, de acordo com os ensinamentos do professor Henrique de Souza, tem uma raiz no Tibete. É isso? Veja bem, vou repetir. A eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, tem uma raiz no Tibete. Então, agora, a função tibetana terminou, acabou o processo no Tibete e foi transferido para o Ocidente. E todo aquele conhecimento foi trazido para o Ocidente, principalmente para o Brasil. Para o Brasil, aquele conhecimento do Tibete. Então, a gente vai dizer assim, então o Oriente terminou? Não, não é que o Oriente terminou, a Índia, o Tibete, ou seja, não. Terminou a função específica do Oriente nesse processo de iniciação. Hoje, o processo de transformação da humanidade, numa nova situação, está nas mãos do Ocidente. O Ocidente é cíclico. É a vez do Ocidente produzir essa evolução específica para uma nova civilização. É isso. Tanto que o nosso Ocidente, a cultura, é baseada em 3 pilares. Né? O conhecimento judaico-cristão, isso? O conhecimento judaico-cristão, a filosofia grega clássica, isso? E o direito romano. Veja, então, Israel, o Jesus, né? Jesus o Cristo, e o conhecimento da Bíblia de Jesus o Cristo, o conhecimento da Grécia antiga e o direito romano, que Roma fundou, deu a base para a estruturação de toda a nossa sociedade moderna. Né? São os 3 fundamentos. Agora, é claro que isso aí, nós estamos num processo de desconstrução para a reconstrução de uma nova sociedade. É isso. Então, é isso que eu posso dizer para o nosso irmão Guilherme Gonzalez Neto. Não é o último Dalai Lama, é muito mais que isso. O Tibete cumpriu a sua missão. Aliás, houve a queda. Isso aí é ensinado pelo nosso mestre. Houve uma queda do Tibete. E depois, com o tempo, o Tibete foi invadido. Né? Foi invadido, não vou citar o nome, não vou entrar em questão aqui de nome de país, porque não interessa. O Tibete foi invadido, dominado, né? E acabou. Acabou a função do Tibete nessa função cíclica de promoção da evolução espiritual do planeta Terra. Muito bom, professor. Ele tem uma pergunta. O estado apolar é o de quem conseguiu o estado do não julgamento? Exatamente, veja bem. Quando o indivíduo atinge esse estado de apolar, ele está acima da polaridade, ele não julga mais. Aliás, Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Então, nós não temos... Bom, primeiro, nós não temos capacidade para julgar quem quer que seja. Claro que no mundo inteiro a justiça tem essa função de fazer julgamentos, sentenças, etc. Mas é uma necessidade. Né? Mas, agora, eu pergunto, existe justiça na face da Terra? Existe. Existe a lei. Qual é a lei maior que existe na face da Terra? A lei cósmica.
Na verdade, a lei humana é inferior, é humana, ela tem suas limitações. Eu não vou dizer defeito, tem suas limitações. A lei cósmica não, é justa e perfeita. Então, o estado apolar, justamente, quando o indivíduo atinge um estado de adeptade, daí para cima, ele não age mais pela polaridade, né? Ele vê tudo no conjunto. No conjunto. Tanto que o bem e o mal, na verdade, eles não são antagônicos, eles são complementares. É muito difícil falar sobre isso, porque pode criar confusão. Mas nós podemos dizer o seguinte: isso é básico. O ser humano não entende o que é bem e mal. Ele não entende essa diferença de bem e mal. O ser humano não entende ainda, porque não atingiu o estado adaptado. Se eu reunir numa sala, por exemplo, 100 pessoas, e mostrar um determinado fato, e perguntar para cada um o que ela acha, se é bem ou mal, cada um vai ter uma opinião. Muitos vão dizer que aquele acontecimento é um bem, o outro é mal, e cada um vai ter uma interpretação a respeito do assunto. Então, mas ninguém está certo. Ninguém está certo. Na verdade, não existe na Terra, a rigor, pela ciência iniciática, o bem e o mal em si, mas sim o necessário. Aí, na polaridade. Não é o bem e o mal, é o necessário. É o necessário. Porque o mal, pela lei cósmica, o mal no seu impacto contra a estrutura, ele acaba produzindo um bem que é a transformação. É isso. Hoje nós temos as forças antievolutivas trabalhando para destruir toda a estrutura da Terra, toda a estrutura de organização da Terra, né? As forças das sombras. Mas é claro que a lei permite, porque isso dá um impacto da destruição, né? dá um impacto e vai da desestruturação. Mas essa desestruturação vai permitindo que muitos enxerguem a verdade por trás desse fato e trabalhem pela reconstrução. Então, aí, já o sentido não polar, né? Não polar, não do bem e do mal, mas no sentido cósmico, no sentido cósmico. Tanto que Jesus nos afirmou que qual é a característica principal de Deus, né? É o não julgamento, é o perdão, né? O amor e o perdão. Veja bem, Jesus nos ensinou Deus assim como o amor e o perdão, e nós temos que ter nós temos que desenvolver isso em nós, né? O amor e o perdão. Agora, o amor e o perdão é necessário ter um sentido apolar, acima da polaridade, para a pessoa ter perfeito trânsito nesse campo ainda muito distante da humanidade. Isso é muito importante, né? Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, professor, e o senhor dá uma olhada, ver se tem alguma pergunta que eu pulei. Mas, deixa eu só falar uma coisa. Existe uma diferença entre perdoar e desculpar. Vamos ver agora a nossa maneira. Às vezes a gente está encontrando uma pessoa, faz qualquer coisa, a gente fala assim, me perdoe ou me desculpe. Não é isso? São as duas formas que a gente tem para a gente corrigir algo que a gente tenha feito. Me desculpe ou me perdoe. Agora, veja bem, nós podemos perdoar, mas não temos a capacidade de desculpar. Nós podemos perdoar uma pessoa, e temos o dever, mas não temos a condição de desculpar ou tirar a culpa. Não, porque é o karma. Ninguém tem a possibilidade de tirar o karma de quem quer que seja. Cada um tem que resgatar o seu próprio karma. É uma atividade de pessoa para pessoa, resgatar o seu próprio karma. Cada um tem que fazer isso por si mesmo. Então, não tem como desculpar uma pessoa, mas tem o ato angélico, deífico de Deus de perdoar. Isso, o perdão realmente é fundamental para o entendimento desse estágio evolutivo que a humanidade deve atingir na nova civilização. Muito bom, professor. Eu queria passar os recados que a gente tem aqui no canal Conexão 3005, né? Então, retomando, né, já foi retomado as rodas de conversa, inclusive dia 9 de janeiro, que está gravado aí no canal, foi o grande encontro com o pessoal da Shakti, né?
as terapias holísticas do Espaço Shakti Nova Era. Então, agora, dia 16, terça-feira, 16 de janeiro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, a gente vai ter a roda de conversa com o tema Santa Maria Maggiore, arte mosaico do século V. A icônica Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica em Roma, né? Santa Maria Maior, né? Se a gente for traduzir, Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, foi construída no século V, no contexto do Concílio de Éfeso, e abriga obras mosaicas e da Antiguidade Tardia, inclusos Saulus Populi Romani, de São Lucas Apóstolo. Então, esse tema vai ser debatido pela Daniela Troncoso, Eduardo Nunes, e com mediação do nosso querido Gilberto Catira. Então, o tema é muito legal, muito interessante, tá? E vale a pena verificar, né, todas essas informações, e quando alguém puder ir lá na Basílica, né, vai poder apreciar toda essa informação que foi recebida agora. Eu queria falar rapidamente também sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Quem estiver passando por São Lourenço, né? O Centro de Terapia Holística Espaço Shakti Nova Era, endereço Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, sul de Minas Gerais, tá? E para mais informações, temos aqui o WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, o telefone é 997566874, e o Instagram @Shakti Nova Era. Lembrando que nós temos uma filial em Brasília, no Departamento da Eubiose de Brasília, e 2 endereços em São Paulo, tá? No Departamento da Eubiose do Sumaré e no Departamento da Eubiose de Santana. Eu queria também estar passando para vocês, divulgando, né, o curso do... Olá, eu sou Fernando Camposana, instrutor de eubiose. Eubiose é uma escola de iniciação nos mistérios ocultos. Você que é buscador da verdade, da sabedoria, e que gostaria de participar de um curso presencial, nós estamos oferecendo um curso sobre assuntos esotéricos e transcendentes na eubiose, e você não pode perder essa série Peregrino, que eu ministrarei na Sociedade Brasileira de Eubiose de Santana. O curso é feito na rua Conselheiro Saraiva, número 538, São Paulo, Santana. E serão 40 aulas em que falaremos sobre a origem do universo, do homem, da Terra. Falaremos também sobre as leis universais, herméticas, a Kabbalah, a lei da polaridade, a lei da evolução, a lei da atração, as civilizações antigas como a Atlântida e a Lemúria. Falaremos sobre os chakras, os tattvas, elementais, egrégoras e outros assuntos mais. O curso se iniciará dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, e será sempre realizado toda terça-feira às 20 horas. Mais informações, ligue para número 11 2925 0769 ou 11 99771 4473. Ou então também pode acessar o site santana@eubiose.org.br. Um grande abraço, te vejo lá. Um abraço. Então, essa é a divulgação do início do curso Peregrino em Santana. Então, quem estiver se programando, né, é só entrar em contato pelos telefones e fazer contato, e as aulas começam em fevereiro, dia 27 de fevereiro. O Fernando Camposano é um dos instrutores, ele é excelente, então vale a pena fazer o curso de peregrino com ele lá em Santana. Bom, os recados eram esses. Você ouviu alguma pergunta, professor? Não, eu não vi aqui. Deixa eu ver aqui. Não vi nada. Era o nosso irmão Guazelli, fez as perguntas, respondemos. Isso. E algumas informações, tal, né? Isso. Não vi mais nada que pudesse ser
abordada, viu? Bom, então, em virtude da hora, né, professor? Eu quero agradecer, então, a participação de todos, agradecer o professor. Retomamos com chave de ouro, né, o programa Projeto Iniciação, primeiro programa de 2024, e agradecer a participação de todos e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana e até terça-feira, hein? Então, é muito legal, muito interessante. E até o próximo encontro, no próximo sábado. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, um bom final de sábado para todo mundo, restinho de fim de semana, né? E desejar aí que, aliás, começamos bem, né? Começamos com bastante assunto, com bastante gente aí conectada e acompanhando, então começamos bem o nosso ano e que assim seja. Começamos a todo vapor, então um bom ano a todos, no início, e permanecemos assim, todo mundo aí no pique, tá certo? Boa noite, professor. Boa noite. Agradecemos a todos pela participação, ao nosso irmão Carlos Nascimento, Gilberto Catira, na participação do programa, a todos que estiveram presentes aqui, o nosso grande abraço, né? E luz, paz, amor para todos, e até o próximo programa, até o próximo encontro, e fiquem todos com Deus.